dá um exemplo desse, muitas outras acabam seguindo o exemplo e expondo, e assim combatendo a violência contra a mulher, não é? Então, vamos chamar agora ao vivo a Suelen, já está no ponto, produção? Vamos lá. Vamos lá então com ela, não é? Se não me engano, fala inclusive direto do Rio de Janeiro, não é isso? Me confirma, mãe? Ei, cá. Opa! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Suelen. É porque a ligação tá péssima. Eu não tô, às vezes agora eu ouço, sim. às vezes eu não ouço. Opa, tudo certo. Agora sim, Oi. Suelen. Tá ótimo, tá ótimo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Seja muito bem-vinda. Você fala agora para todo o norte e nordeste do Brasil. Suelen, ontem mesmo, né, enquanto a gente estava assistindo, na realidade o Brasil está estarrecido. Eu acho que quando se agride uma mulher, todas as outras sentem um pouco disso, né? E eu acho que você faz parte de um histórico, de um comportamento machista, violento e talvez até manipulador. E eu queria começar a perguntar para você, o Nego do Borel é esse cara, o cara que sabe manipular as ex-namoradas, que acabam se tornando vítimas, né? De certa forma, da violência que ele praticava. Ele infelizmente. Eu falo que foi o artista que deu certo e o ser humano que deu errado. Primeiro, você falando que a gente acaba dando voz, né? Quando uma mulher fala, dá voz a outras. Eu tenho percebido isso nas minhas redes sociais e foi isso que aconteceu quando a Duda falou. Porque para muitos, eu cheguei agora porque eu não sou uma pessoa pública, então tudo que eu sempre falei, embora alguns canais de imprensa me dessem voz, eu não tinha a expressão que agora a Duda está tendo. E eu volto a falar aqui com vocês e o que eu falei para ele e falo para todo mundo. Eu não falo para atacá-lo, para agredi-lo, eu falo da minha história. Foi algo que eu passei e quando a Duda fala, e eu vejo que mesmo com milhões de seguidores, algumas pessoas ainda questionam, será que é verdade? O porquê ficou? Aí eu acho importante voltar um pouco o meu passado e falar o que eu venho falando há 6 anos. Eu não estou falando isso agora, eu tenho um livro que tem um capítulo que fala sobre a minha relação com ele, então ali eu ainda já digo algumas coisas. Tem matérias de jornais já de 5, 6 anos atrás falando a mesma coisa. Então, quando eu escuto pessoas duvidando da Duda, eu preciso trazer a minha dor novamente para dizer e para corroborar com ela e dizer, foi o que eu falei para ela hoje. Eu podia ser mãe da Duda. Eu tenho 16 anos de diferença da Duda. Nossa. E vê-la chorando, e vê-la contando com detalhes, coisas que eu passei também, o mínimo que eu tinha que fazer era dizer, é isso. Embora hoje eu tenha uma relação, eu não posso dizer amigável, talvez seja amigável com ele, mas que eu repreendo sempre quando aconteceu agora da Duda falar para todo mundo. A primeira coisa que eu fiz antes de colocar minha cara em qualquer rede social foi mandar uma mensagem para ele. E justamente eu falei, quer um conselho de amiga? Que já foi assessora dele, né? Coloque a cara apenas para dizer desculpa. Desculpa a mãe, desculpa a avó, desculpa a tia, desculpa todas as minhas ex-namoradas, desculpa mulheres de todo o país que passam por isso. Eu vou sair de cena, eu vou me tratar, eu errei e acabou. E vai se tratar e vai produzir a sua música que já não produz há muito tempo. Agora, você colocar a sua cara para milhões de pessoas na sua rede social e numa televisão para o Brasil inteiro e desmentir essas mulheres que sabem o que estão falando, que têm provas, que têm testemunhas, não é o melhor caminho. É verdade. E assim, o que eu estou falando para vocês... Ontem na matéria que a gente assistiu do... Tá ok com áudio? Tá ok, Suelen. Tá ok, né, Suelen? Meu nome é Suiane, tá bom? Prazer conversar com você.
ontem na matéria que a gente assistiu do Fantástico, você falou que sofreu agressão física e psicológica pelo Nego do Borel. Logo depois, a repórter, a Renata, conversando com o Nego do Borel, falou para ele também, né? Olha, outra denúncia foi feita também de uma ex-namorada sua e tudo. E aí, é verdade? Ela também está mentindo? E ele afirmou, sim, ela também está mentindo. E eu não sei por que ela não denunciou na época. Na matéria você falou que não denunciou por medo de perder o emprego. Quando foi que você caiu na real? Quando foi que a sua relação com o Nego do Borel acabou? Tanto a relação profissional quanto a relação de namorado. Então, foi uma relação que foi se desgastando ao longo do tempo. Para a gente entender a ordem, eu comecei primeiro a trabalhar e depois a gente começou a namorar. Ele não empregou a namorada dele, ele começou a namorar a assessora dele, né? E que era muito conveniente, na verdade, aquilo. E aí a gente tinha uma relação de desgaste mesmo. Muitas brigas, muitas traições, e eu repreendia muitos comportamentos que não eram só comigo, eram com a família, eram com amigos, eram com profissionais, os outros profissionais que trabalhavam com ele. Você podia dar um exemplo de uma atitude dessas que você repreendia? O que era exatamente? De repreender? É uma grosseria sem motivos, a sua mãe discordar de você e você dar um soco e quebrar uma porta. Nessa eu não estava presente, mas um DJ dele, ele aqui no Rio de Janeiro tem o Alto da Boa Vista, que é como se fosse uma serra, vamos dizer assim, que faz a ligação entre Barra da Tijuca e Tijuca, que é onde fica o Borel, onde ele morava. E é um lugar que tem matas, cachoeiras, enfim, e uma estrada que corta e faz essa ligação. E uma vez numa discussão com o DJ dele, ele pediu para que o DJ saísse da van de madrugada à noite, saiu da van só com material de trabalho, falou, se vira e vai a pé. Esse DJ hoje... Então, era o tipo de atitude que ele tinha e que eu, como profissional e também como namorada, repreendia. Então, eu costumo dizer que todas as humilhações que eu passei eu acho que de todas, eram até menores, de todos eles, assim. Porque a agressão psicológica eu sofria muito, mas física foram 2 vezes. Foram pontuais. Comigo foram pontuais. Boa tarde, Suelen, Mônica aqui. Também é um prazer estar falando com você. Olha, Suelen, eu vi nos seus relatos também que são atitudes, né, que a gente nitidamente não precisa nem ser um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, terapeuta, para perceber que ele tem, de fato, algum, sei lá, distúrbio, algum problema realmente mental. Tanto é que ele nega que tenha agredido você, que tenha tido tais atitudes com a ex também, que é a Duda. E você falou sobre a questão do psicológico, que é muito abalado. Como namorada, é óbvio que a gente pensa, poxa, existia um sentimento, existia ali um amor, né? Deve ter sido muito difícil para você no término dessa relação. Para você seguir seu caminho, né? Como você já falou, que se desprendeu, aquela coisa toda. Você contou com um auxílio, um apoio psicológico? Como é que foi para você? Teve que fazer terapia? O que aconteceu porque, assim como hoje eu tenho uma filha, né? Mas a gente mora sozinha e eu sempre morei sozinha. Eu não tive auxílio psicológico, mas o que aconteceu é que os meus pais fecharam a casa deles em outra cidade, vieram morar comigo por um período, porque eu comecei a vestir 16 anos. 16 anos ficava largo para mim, inclusive. Eu lembrei disso porque uma contratante até me mandou uma mensagem esses dias falando: eu me lembro que eu encontrei com você no shopping, você estava indo para casa dele e você estava muito magra, vestindo roupa de criança. E nesse período eu comecei a tomar remédio de tarja preta para conseguir dormir, enfim. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu já, como a mãe dele falou esses dias, eu já não era uma menininha, porque a gente tem uma diferença de idade bem significativa. Então, assim, eu me sentia muito mal como mulher mesmo, assim, falhei como mulher e como profissional, porque eu tinha uma dificuldade de abandonar essa relação também pelo profissional, porque eu ajudei a construir o CNPJ, o personagem Nego, né?
E aí, de repente, você larga pelo caminho no momento que o cara está subindo. O primeiro programa dele de expressão foi Xuxa, e ele fez Xuxa porque eu estava andando pelo Projac, e o diretor da Xuxa na época me chamou, gritou assim, para falar sobre um outro assunto, e eu pedi por ele no programa. Alguns dias depois teve uma reunião, inclusive com o Boninho, que era diretor de núcleo da Xuxa, da TV Xuxa na época, e foi aprovada a participação dele. A partir dali, a gente começou a gravar todos os programas de todas as outras emissoras nacionais, porque a gente fazia só programas locais aqui no Rio, né? Então, eu abandonar isso, para mim também era uma tristeza profissional muito grande. Falei, agora que eu ralei tanto para isso dar certo, agora que tá dando certo, eu vou deixar isso para lá. Então, era uma dependência emocional que eu tinha, porque eu gostava muito dele. Sim. E também o meu lado profissional sendo destruído, vamos dizer assim, porque em um período eu comecei a viver só a vida dele. Eu já não tinha mais outros MCs, enfim, até porque ele ficava muito enciumado. Você chegou a presenciar ele, inclusive, com agressões com a própria mãe, diz que ele sempre costuma fazer isso com qualquer pessoa, não só com as parceiras e tal. E você, com essa intimidade que você tem com ele, uma certa amizade, como você agora falou, que até enviou uma mensagem para ele. Em algum momento, Sim. você sentiu por parte dele, não digo nem arrependimento, mas alguma procura dele por ajuda psicológica, tipo, eita, me ferrei realmente, eu tô vendo que eu sou louco, que eu tô vendo que tem algo errado comigo, sei lá. Algum momento ele se expressou para você, tipo, Suelen, eu tô vendo que eu preciso de uma ajuda psicológica? Aproveitando esse gancho, Suelen, aproveitando esse mesmo gancho, eu quero te perguntar justamente isso. Como eram as horas seguintes, tipo, quando ele te agrediu fisicamente, o que aconteceu depois, no outro dia? Então, ele reconheceu, pediu desculpa? Não precisava chegar ao dia seguinte. O grande problema, e a mesma coisa que a Duda relata, é o seguinte, ele fica muito nervoso, e ele, por vezes, ele não te agride. Ele se agride, ele quebra coisas. E aí, no mesmo minuto, terminou aquilo ali, ele fala, vem cá, eu te amo, desculpa. É quase um comportamento bipolar, né? Realmente. A mudança de humor. Então, e o tempo fecha, eu me lembro até de uma esquizofrenia, né? Uma possível esquizofrenia. Eu chego a falar, ele não é mau caráter, ele era doente, mas assim, eu não sou médica, então não posso diagnosticar nada e nem me cabe, na verdade, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, hoje eu tenho 0 problemas com ele. Esses dias eu fui até criticada, porque eu falei, minha filha tá numa fase fã, e aí a pessoa falou, não deixa sua filha ser fã de um mau caráter, enfim, né? Mas assim, eu realmente, eu tô zerada, não tem problema nenhum. Eu só não podia me calar, porque eu não ia ver uma menina, que poderia ser minha filha, aos prantos, falando coisas que aconteceram comigo em detalhes, e ver pessoas, porque assim, graças a Deus, eu tenho poucos seguidores, né, comparados a ela, 2 ou 3 pessoas vieram falar, tá querendo aparecer e tal, enfim. A grande maioria veio apoiar e veio agradecer por eu estar falando e por estar dando voz a outras mulheres. Mas eu, como mulher, eu não poderia escutar e ver até alguns Instagrams de fofoca falando, por que ficou então tanto tempo? Não é possível. Isso é inadmissível. E assim, hoje eu não consegui ainda ver absolutamente nada, mas eu estava dando entrevista para um outro programa e eu soube através desse programa que tem um áudio dela falando de um outro rapaz, enfim. Ela poderia ter falado de 10 mil rapazes que não davam o direito a ele de fazer isso. Se termina um relacionamento, tem traição, não gosta do posicionamento, termina o relacionamento, eu não gosto mais de você. É normal alterar a voz, gritar, brigar? Até, claro, fica nervoso. Agora, bater, brigar, tudo que né, que a gente, ela e outras já relataram, isso não dá para se calar. Ontem eu falei com ele. Só concluindo a minha pergunta que a Suiane fez uma colocação em seguida, só me confirma se em algum momento ele externou para você
em uma ligação ou mensagem que ele se preocupa em algum momento em procurar uma ajuda médica, psicológica, algo do tipo, ele sempre bate a tecla de que ele está certo, que ele não, tipo assim, todo mundo está errado, você está mentindo, a Duda está mentindo, nada disso acontecia, ele não reconhece em nenhum momento ou ele já chegou a falar, não, eu vou procurar uma ajuda psicológica? Ontem ele me falou que ele estava muito triste, que ele estava entregando nas mãos de Deus. Foi o que ele me falou ontem. Eu não sabia que ele sabia... Quer dizer, eu imaginei que ele soubesse que eu tinha dado a entrevista para o Fantástico, porque eu fui a primeira a falar com o Fantástico. Em seguida foi a Duda e depois que gravaram com ele, porque eles precisavam saber o que eu falaria, o que a Duda falaria para questionar ele. Sei. Você concorda, não concorda? Mas ontem eu fiquei surpresa quando ele disse não, ela também está mentindo, porque ontem à tarde, 1h30 da tarde, nós nos falamos pelo WhatsApp e ele falou assim, você é uma mulher foda. Desculpa o palavrão, gente, mas foi exatamente o que ele falou. Ele disse, quando isso tudo acabar, eu quero conhecer a sua filha, e blá, blá, blá. E eu falei, e aí eu voltei a repetir. Tudo que eu tinha que falar para você tá aí em cima, porque eu tinha mandado uma mensagem para ele que ele não tinha me respondido, falando que era para ele pedir desculpa para todo mundo, não para mim. A mim, se ele pedir desculpa ou não, eu não tô nem aí. Mas por tudo que ele está vivendo, eu acho que ele deveria se pronunciar desta maneira, pedindo desculpa. E aí ele falou, olha, estou sendo acusado de coisas que eu não fiz, porque eu não estou muito por dentro do assunto, mas eu acho que existiram outras acusações além da questão traição e agressão, né? E aí é uma outra seara que não me cabe. Mas aí ele me falou, eu estou sendo acusado de coisas que eu não... muito sérias. Ele não falou que fiz ou não fiz. Muito sérias. Então eu resolvi entregar na mão de Deus. E aí quando ele falou, eu estou muito triste, eu falei, que bom que você está muito triste. Que bom, porque se você me dissesse que você não está sentindo nada com isso, aí realmente né? Eu não saberia nem o que falar. Sueli, e é isso. Para a gente encerrar nossa entrevista, você teve algum contato com a Duda? Com a Duda, sim. Falamos agora há pouco, provavelmente o que eu vou você tem desligar. sentido dela assim, nesse momento, né, diante de toda essa confusão ainda? Então, a gente se falou muito pouco hoje. Ontem ela começou a me seguir e eu não tinha visto. Me avisaram, Sueli, a Duda começou a te seguir, aí eu segui de volta. Ela tinha respondido um story meu. E hoje ela fez uns stories me agradecendo por eu ter falado e corroborado com o relato dela. E aí a gente começou a se falar e ela falou, olha, eu vou almoçar e a gente se liga para falar o telefone, porque eu quero esse abraço mesmo, que pelo telefone, que a gente possa se falar um pouco. E a gente conversou um pouco da situação, mas ainda não muito claramente. Eu estou sentindo realmente assim, nunca senti com as outras namoradas, mas com ela eu estou com uma necessidade muito grande de acolhê-la. A palavra é essa. De alguma forma a gente se ajudar. A gente quer te agradecer, tá? Obrigado pelo seu tempo. Imagina. Eu sei que a gente falou muito em cima da hora, mas muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. É muito importante ouvir essa fala, né? As mulheres que estão nos acompanhando agora, do outro lado aqui da televisão. Estão se identificando de alguma forma, né? Se identifica de alguma forma, né? Se você sofre violência, uma coisa que eu até gostaria de falar, assim, muitas mulheres têm me mandado mensagens contando suas histórias. Muitas delas não podem falar porque não se sentem seguras para isso. Então, assim, a gente tem que encorajar essas pessoas a falarem, mas a gente também tem que falar para elas, primeiro se sentirem seguras, se colocarem num lugar, numa posição segura. Porque a gente sabe também que muitas das vezes elas falam e elas apanham mais ou morrem. Então, antes de falar, antes de colocar a cara, ontem uma menina me falou, eu quero escrever uma carta e entregar, enfim, mas eu tenho medo porque o meu marido me ameaça com arma e eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, que essa pessoa e várias outras, primeiro se coloquem em um lugar seguro para poder realmente se livrar dessa situação. É isso. Obrigado, tá, Sueli? Obrigada, Sueli. Qualquer coisa a gente está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, bom trabalho.
E é isso, gente. Olha que relato, não, Mônica? Suiane. Que relato, viu? Ela falando relato, aí, né? na minha cabeça Só- passando aqui só- um filme Nessa dessas mesma mulheres, já pensou? matéria que foi exibida pelo Fantástico, né, eles conversaram com uma psicóloga que falou sobre o comportamento de uma pessoa abusiva, de um homem abusivo. Opa. Que é justamente traçado como a Suelen acabou de falar pra gente. É aquele homem que vai, que agride, que bate, que ao mesmo tempo que faz isso, é um homem amoroso, é um homem encantador e envolvente. É a manipulação, né? Por A isso famosa que é muito manipulação. difícil Lembrei dos 50 tons, né? da mulher sair da